Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas. Quero agradecer mais uma vez, com grande alegria e satisfação, aos nossos patrocinadores, a QS Seguros em Quirinópolis, a Sanduicheria Medmex e também Restaurante e Buffet Duartes. A você, meus queridos, a minha gratidão e a minha oração. Muito obrigado pela participação de vocês, sendo meus cooperadores na proclamação da Palavra de Deus no programa Boas Novas. No programa de hoje, eu quero ler a Palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, do verso 1 ao versículo de número 7, que diz assim a Palavra de Deus. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Palavra do Senhor para nossa edificação. Vamos orar, pedir que Deus, em nome de Jesus, abençoe a sua vida, as nossas vidas e aqui na exposição da palavra. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui no programa Boas Novas. Ó Deus, eu quero agradecer, louvar a Deus. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Deus, de gravar o programa aqui pela TC Multimídia, ó Deus, do canal Goiás é Mais TV. Obrigado pela vida do nosso produtor e diretor, Lucimar Faria, e a sua família. Ó Deus, obrigado por todos os irmãos que têm assistido, participado do programa e também, ó Deus, os nossos mantenedores. Ó Pai, que a cada dia, Deus, o Senhor derrame chuvas de bênçãos sobre nossas vidas. Ó Pai, a minha oração continua sendo, ó Deus, o clamor, a rogar, a suplicar, ó Pai, para que em Cristo Jesus, ó Deus, o Senhor derrame das tuas bênçãos, da tua misericórdia, da tua paz, ó Deus, do teu consolo sobre todos nós. E assim, ó Deus, na exposição da tua palavra, que o Senhor Pai ministre na nossa mente e também no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero compartilhar com você que nós, de fato, estamos vivendo dias que têm produzido muitas enfermidades. Nós temos tido dias de aflições, de agonias, de dores, de pesares, mas também onde as pessoas têm estado mais ansiosas por um longo período, recluso em suas casas, ou por uma circunstância de perda de emprego ou expectativa do que vai acontecer. E, de fato, o ambiente que nós estamos vivendo, seja aqui no Brasil ou fora, nós percebemos que as pessoas estão mais nervosas, mais tensas, elas estão mais ansiosas, os conflitos têm aumentado. Por um lado, nós temos tido mais um convívio familiar, mas por outro lado também nós temos tido
um índice crescente de divórcio, de violência doméstica, de violência familiar. Isso tem trazido grande angústia e aflição aos nossos corações. E também é sabido que o índice de pessoas que tomam remédios para combater a ansiedade, também isso tem aumentado de forma assustadora. Mas eu quero compartilhar com você o que a palavra de Deus que nós lemos, tem para mim e para você no nosso programa, no dia de hoje, para aquietar e acalmar o seu coração. Eu quero considerar, entretanto, antes de nós entrarmos na exposição do texto que foi lido, o apóstolo Paulo, segundo as Escrituras, das próprias informações da palavra de Deus, nós temos a narrativa de que o apóstolo Paulo ele estava em prisão. Embora fosse uma prisão domiciliar, mas estava em prisão. Conforme o capítulo 1, ele diz que a palavra de Deus estava sendo anunciada para toda a guarda pretoriana. Ele diz que a palavra não estava presa, embora ele estivesse, mas a palavra não. Mas a ênfase do apóstolo Paulo, embora preso, embora passando por aflição ou na expectativa de um julgamento, ou de ser libertado ou não, o apóstolo Paulo ele fala acerca da alegria, do prazer, do contentamento no Senhor, do Deus que nos sustenta, do Deus que dirige as nossas vidas e o Deus que de fato ministra no nosso coração a alegria, a esperança. E pelas próprias palavras do apóstolo Paulo, a alegria está muito além da situação, está muito além das circunstâncias, e um dos temas recorrentes aqui na palavra de Deus, dita pelo apóstolo Paulo, de fato é alegria. Mas ainda, no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele caminha para a conclusão do que ele havia ensinado, e a palavra do versículo 1, a palavra, portanto, nos diz claramente sobre isso. Ele está, então, fechou seu argumento nas suas exposições doutrinárias. Agora ele vem fazendo as considerações finais às pessoas às quais ele está escrevendo, a igreja a qual ele está escrevendo. Mas aqui nós temos, então, um tema que nós podemos trabalhar aqui nesse texto, é cidadão do céu na terra. De fato, nós somos, conforme a palavra de Deus nas epístolas de Pedro, nós somos cidadãos dos céus na terra. Então eu quero compartilhar com você 4 características, 4 aspectos que o apóstolo Paulo coloca para essa compreensão de cidadãos nos céus, cidadãos dos céus na terra. O primeiro argumento do apóstolo Paulo está no versículo 4, quando ele diz, alegrai-vos. Então, alegria, primeiro argumento, primeira característica de quem é maduro, quem tem fé, quem tem esperança em Jesus Cristo, é alegria sempre no Senhor. Então, o propósito de Paulo, ao escrever esta palavra, era que os cristãos tivessem alegria e esperança, mesmo em momentos difíceis, em momentos de aflições, eles pudessem, então, expressar alegria e contentamento em Cristo. Perceba que a ênfase que o apóstolo Paulo dá, alegria no Senhor, alegrai-vos no Senhor, é de fato a palavra, a confiança que nós devemos ter, e de fato a nossa alegria, ela está no Senhor. Ela não está na situação, não está na circunstância, não está naquilo que temos ou possuímos ou que não temos, mas a alegria, de fato, ela está no Senhor. E o capítulo 3 da epístola, no versículo 1, o apóstolo Paulo ele usa um argumento interessante. Ele diz assim, para terminar, meus irmãos, sempre alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, por isso contribuirá para a segurança de vocês. Percebam, queridos, que ele está dizendo, para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Então, não é uma alegria desassociada da dificuldade, mas pelo fato de nós estarmos unidos no Senhor, unidos com Cristo, unidos em Cristo, a nossa alegria, ela é uma alegria que transcende as lutas, as dificuldades. E aqui, de fato, a alegria é um tema recorrente na epístola do apóstolo Paulo, e Paulo, então, considerava a alegria tão importante na vida do cristão,
que a clara ênfase que é dada aqui no versículo 4. Alegria, registrada aqui, tem a ver com a vida gratificante. Então eu sou grato a Deus, eu sou gratificado, eu louvo a Deus, eu tenho gratidão a Deus, e a minha alegria não está nas coisas, não está nas circunstâncias, mas a minha alegria está em Jesus Cristo. Então essa é a primeira característica do cristão, do cidadão dos céus, vivendo na terra. O segundo argumento do apóstolo Paulo, agora no versículo 5, é a moderação como testemunha de vida cristã piedosa. No versículo 5, a vossa moderação seja conhecida de todos, porque perto está o Senhor. E a palavra moderação pode ser traduzida das seguintes formas: amabilidade, equidade, mansidão. Então pode ser amáveis em tudo o que fazem, amabilidade conhecida por todos. Então essa atitude está associada ao que é moralmente correto. Isso tem como base de que perto está o Senhor. Perto está o Senhor também no aspecto geográfico, espacial ou também temporal, no sentido de que perto está o Senhor devido à sua onipotência como atributo de Deus, incomunicável de Deus, e também no sentido que está perto do Senhor, a expectativa da volta de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, juntando as duas questões, nós então devemos ter essa moderação, essa atitude amável, gentil, mesmo em situação de oposição, mesmo em situação de dificuldade, mesmo em situação de conflito. O argumento do apóstolo Paulo é esse, que o cidadão dos céus na terra tem essa atitude de moderação, amabilidade, equidade conhecida por todos. O terceiro argumento do apóstolo Paulo, no versículo 6, do cidadão dos céus na terra, uma devoção que vence a ansiedade. O argumento do versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. De fato, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida como algo que impulsiona-nos a fazer as coisas, a levantar, mas o que o apóstolo Paulo está argumentando, que é uma ansiedade que produz uma mente dividida, uma ansiedade que produz no coração a angústia, a aflição, e aí, de fato, um momento em que a sua mente está divagando, e você está aflito, atemorizado diante do que está por vir ou diante da situação que está vivendo, e essa ansiedade toma conta e você não tem força, você não reage ou não tem capacidade de reação. O apóstolo Paulo, então, está falando para nós não sermos ansiosos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso tem peso de uma ordem, um imperativo, e em todas as situações da vida, de fato, é o argumento do apóstolo. Mas ele coloca que diante dessa situação de ansiedade, ele subdivide o texto, colocando para nós como que nesse momento eu e você podemos vencer a ansiedade. O primeiro argumento dele é que a oração associada à adoração, devoção e reverência. Está associada também uma oração inspirada na confiança. Refere-se à apresentação das nossas necessidades diante de Deus, com a confiança que Ele suprirá bem, né? Ele vai nos suprir, e também está associado também com uma petição, uma súplica fervorosa. Eu lembro de Jesus Cristo nos evangelhos, falando sobre oração. Ele diz que porventura a criança pedir pão, o pai vai dar pedra ou algo diferente. Se nós, que somos pecadores, sabemos dar boas dádivas, quanto mais ainda o vosso Pai Celeste que está nos céus. Então, não andar ansioso por coisa alguma, então eu devo, diante disso, apresentar ao Senhor com oração, com devoção, com a vida piedosa diante de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, ele argumenta no capítulo 1, verso 4 e verso 19 da sua epístola de Filipenses, dizendo o seguinte: e todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo eu serei posto em liberdade. E também o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, melhor dizendo,
verso 14 e verso 15, diz o seguinte: temos coragem por causa, quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa, e como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Então é isso, queridos, não andar ansioso. Agora eu tenho então que apresentar diante de Deus coração com súplica e, de fato, com ações de graças, agradecendo a Deus pelo que Deus já tem me dado. Embora eu tenha expectativas de algo para receber, mas eu sou grato a Deus pelo que Ele já tem feito na minha vida, pelas suas bênçãos derramadas no meu coração. O último argumento, a última característica de um cidadão dos céus na terra está colocado no versículo 7. Aí nós vamos experimentar uma paz gloriosa e sem precedentes. A paz que o texto fala não tem a ver com as circunstâncias exteriores, pois essa paz, ela vai muito além. E Jesus Cristo, falando aos seus discípulos, no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 27, ele diz: deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, não lhe dou a paz como o mundo a dá, não fiquem aflitos, nem tenham medo. É a palavra de Jesus. E ainda, a alegria, paz, tem a ver com o fruto do Espírito que nos foi otorgado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o fruto do Espírito tem a ver com paz, com alegria. Assim, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, eu quero deixar para você algumas aplicações. A primeira aplicação diante do texto é que Jesus nos ensina que não devemos andar ansiosos pela nossa vida, o que comer e vestir, mas buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Percebam isso, queridos? Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele usa esse argumento, que eu não posso acrescentar um côvado na minha vida, não posso acrescentar nada a um dia da minha vida. Mas Jesus Cristo então diz que o nosso Pai Celeste, Ele cuida de nós. A segunda aplicação, somos encorajados a lançar a nossa ansiedade sobre Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. De fato, queridos, eu quero trazer aqui uma ilustração de um filme 7 anos no Tibete, em que o monge Dalai Lama, conversando com aquele moço que estava ali com ele, né, que o filme retrata tendo Brad Pitt como participante ou protagonista desse filme, numa conversa que ele estava tendo sobre a aflição, sobre os problemas que ele estava passando, aquele moço então diz para o personagem Brad Pitt, diz o seguinte: olha, todo problema você encontra uma solução, então fique tranquilo. Mas se você pensar em não achar uma solução, também fique tranquilo, porque o problema não tem solução. Ou seja, de qualquer maneira, em qualquer situação, em qualquer circunstância, você e eu temos que ter a compreensão no nosso coração de que Deus é o Deus que nos faz descansar nele, e Ele dá a solução para as nossas dores, aflições, tribulações e angústia. A terceira aplicação, para nós concluirmos o nosso programa de hoje, diz o seguinte: nós temos que lutar para alcançarmos um coração cheio de contentamento em todas as situações e entendermos que somente em Cristo encontramos verdadeira satisfação. Percebam isso, queridos, que muitas vezes o estar satisfeito, tem pessoas que têm muitas posses, têm muitas coisas, e ele não está satisfeito. E tem pessoas que não têm quase nada ou não têm nada, mas ele está satisfeito. Então a satisfação não está em se eu tenho ou se eu não tenho. A satisfação, ela está em Jesus Cristo. E mais à frente, o apóstolo Paulo vai argumentar,
de que ele passou, ele sabe estar com fome, ele sabe estar alimentado, ele sabe estar vestido, ele sabe estar nu, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu quero orar por você, rogar que Deus, em nome de Jesus, você possa ser esse cidadão dos céus na terra, que consegue compreender que a alegria ela está no Senhor, consegue compreender uma moderação como testemunha de uma vida piedosa, uma devoção que vence a ansiedade por meio de oração, súplica e ações de graças. Eu quero orar por você em nome de Jesus, porque diz que a paz que excede todo entendimento, é a conclusão, guardará a sua mente e o seu coração em Jesus Cristo. E aí esse E é um E consequencial, ou seja, à medida então que eu faço todas essas dinâmicas aqui, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a minha mente e o meu coração em Jesus Cristo. Então, Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Deus, obrigado pela oportunidade, ó Pai, nesta hora de ministrarmos a Tua palavra. Ó Deus, nós temos passado lutas, aflições que têm produzido nos corações, ó Deus, dor, luta, pesar, ansiedade. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos olhar para as circunstâncias da vida a partir de Jesus Cristo. Ó Deus, alegrar a nossa alegria, o nosso contentamento está no Senhor. E sabendo, ó Deus, que as nossas orações são ouvidas diante do trono da graça do Senhor. E Jesus, Ele intercede por nós diante do Pai. E o Espírito também intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele conhece a mente do Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, derrame sobre as mentes e os corações a paz, a serenidade, a quietude. Ó Deus, enfim, Pai, esta minha oração, que o Senhor abençoe a todos aqueles, ó Deus, que têm ouvido o nosso programa, assistido o nosso programa, não somente eles, ó Deus, mas as suas famílias também. Amém, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por mais uma vez nós estarmos juntos no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Eu também quero convidar você para assistir o culto e participar do culto Boas Novas, também às 18 horas pela Goiás é Mais TV, o nosso novo endereço, na Praça C 114, na Rua C 160, quadra 331, lote 1, casa 1, culto às 18 horas. Eu espero você lá. Deus tem uma palavra de boas novas para a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço, muito obrigado. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.